Primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por enquanto até aí, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, que o Senhor possa, Pai, agora, Senhor, fazer, Senhor, que nós venhamos a entender a Tua palavra, Senhor, conforme ela é, ó Pai. Senhor, que aqui, Senhor, em poucos realmente, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa colocar em nosso coração o desejo de estarmos sempre na Tua presença, ó Pai, de estarmos, ó Pai, sempre buscando a Ti, ó Pai. Ó Senhor amado, muitas pessoas possam passar por aqui, Senhor, e ver, Senhor, aqui poucas pessoas, ó Pai, mas eles possam enxergar também que aqui o Espírito Santo do Senhor está, ó Pai, que aqui, Senhor, a Tua palavra é verdadeira, ó Pai, que aqui, Senhor, não há mentira, ó Pai, aqui, Senhor, não há distorção da Tua palavra, Senhor, aqui nós pregamos a Tua verdade, ó Pai. Assim, Senhor, possamos crer cada vez mais na Tua palavra, no Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então aqui, irmãos, a gente vê aqui essa carta de Paulo, direcionada a Timóteo, né? Paulo escreveu 1 Timóteo depois dos eventos relatados no fim de Atos, a primeira prisão de Paulo em Roma, Atos capítulo 28. Terminou, segundo parece, com a sua libertação. Posteriormente, segundo Clemente de Roma, cerca de 96 depois de Cristo, o Cânon Martoniário, cerca de 190 depois de Cristo. Paulo viajou de Roma, dirigindo-se para o oeste até a Espanha, e ministrou a palavra de Deus ali, como era seu desejo, ao longo tempo. Romanos capítulo 15, 23, versos 23, 24 e 28, conforme relatam as epístolas pastorais. Paulo a seguir voltou à região do mar Egeu, especialmente a Creta, Macedônia e Grécia, e aí continuou seu ministério durante esse período, cerca de 64, 65 depois de Cristo. Paulo considerou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar em Éfeso, e Tito para fazer o mesmo em Creta, na Macedônia. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e pouco mais tarde escreveu a Tito. Posteriormente, Paulo foi preso de novo em Roma. Então a gente vê aqui, irmãos, que Paulo estava preso quando ele escreveu a carta a Timóteo. Se fosse nos dias de hoje, colocando nos dias de hoje, uma pessoa tivesse preso, tivesse encarcerado, escrevesse algo para a gente da palavra de Deus, será que iríamos acreditar? Eu creio que não. Primeira coisa que havia em nosso coração era o julgamento. Como pode um homem que está preso pregar o Evangelho? Como pode um homem que está preso escrever uma carta falando de Deus, falando da palavra de Deus, né? Instruindo na palavra? Como que pode uma coisa dessa? É isso que a gente ia pensar nos dias de hoje. Mas não, Paulo era um homem de Deus, um homem que ele de perseguidor passou a ser perseguido, né? Ele foi martirizado, ele foi preso, foi judiado, foi massacrado, mas ele era um homem de Deus, um homem que deixa essas cartas aqui para pastores mesmo. Essas cartas que a gente for entender são para as pessoas que estão na liderança do Evangelho, que lideram a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus a sério, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Aqui a gente vê aqui, a partir do verso 3 do capítulo 1: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso,
para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Nos dias de hoje não tem quem prega falsa doutrina. Nos dias de hoje a turma só prega a verdade, né? É verdade? Não, claro que não. Nos dias de hoje que tem mais engano ainda, né? O próprio Jesus, ele disse que viria falsos mestres querendo ensinar a palavra, mas eles iam ensinar falsas doutrinas e as pessoas iam acreditar, como a gente vê nos dias de hoje. Pessoas que creem naquilo que não é verdade e parece verdade aos olhos humanos, né? A palavra do Senhor diz que tem coisas que aos olhos humanos parecem perfeitas, mas seu final é de morte. E assim a gente vê nos dias de hoje. As pessoas se dirigem a lugares dizendo: não, lá eu estou adorando a Deus, lá eu estou fazendo a vontade de Deus, e não está, porque não tem conhecimento da palavra. E aqui Paulo, exortando a Timóteo, ensinando a Timóteo como andar nos caminhos de Deus. O verso 5: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quantas pessoas a gente vê, até mesmo dentro das igrejas, a gente vê as pessoas ali com uma fé fingida, uma fé que não é verdadeira. Eles muitas vezes procuram a Deus na hora da necessidade, na hora que eles estão no bom, esquecem que existe Deus, não procuram se dedicar na palavra de Deus, né? Deixam de lado a palavra de Deus, ao invés de servir a Deus, muitas vezes por poucas coisas desse mundo, deixam de ir na casa do Senhor para buscar a Deus, para ser, conforme diz a palavra do Senhor lá, Jesus falando que procurava os verdadeiros adoradores, mas os que adoram em espírito e em verdade. A gente não vê mais isso dentro das igrejas. As pessoas vão porque um tem que louvar, outro vai porque hoje eu vou pregar, hoje eu vou levar a palavra de Deus. Então só nesse momento que eles vão na igreja e eles esquecem que quando a gente está assentado ouvindo a palavra de Deus, que a gente se dedica à palavra de Deus, coloca o coração da gente voltado à palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre incomoda a gente para que a gente esteja na casa de Deus, né? Para que a gente não falte nos cultos. Isso é o Espírito Santo de Deus tocando no coração da gente, né? E Deus, Ele faz a obra na vida da gente, mas a gente tem que deixar, a gente tem que abrir o coração para Ele e estar sempre querendo mais e mais da palavra de Deus, se alimentar da palavra. Quantas pessoas que dizem cristão e estão caindo na fé, por quê? Porque eles não vão se alimentar da palavra, não buscam de Deus, né? Muitas das vezes, é que eu acabei de falar, eles vão na igreja porque tem algo para eles fazerem naquele dia. Se não tiver, não precisa ir na igreja, não precisa compartilhar com os irmãos. Se tem culto em outro lugar, as pessoas não querem ir porque não é na igreja. Eles esquecem que a palavra de Deus, aonde nós andarmos, a palavra vai ser fiel e verdadeira, não vai mudar a palavra de Deus. Verso 6: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Verso 9: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas ou matricidas e para os homicidas. Então a gente vê que a lei de Deus, para nós, ela é boa, né? Para quem obedece a palavra de Deus, a lei de Deus é maravilha, é uma bênção, né, na vida da gente. Porque a gente sabe que a gente obedeceu a lei do Senhor, a gente está meio caminho andado na fé, a gente está pisando certo. E então a lei, muitas das vezes as pessoas falam: mas isso daí não é para mim. Por quê? Porque não quer obedecer a palavra, eles querem deixar de lado. Muitas das vezes, se o pastor for exortar uma pessoa, falar para ele o que ele tem que fazer para continuar nos caminhos de Deus, para continuar servindo a Deus na casa de Deus, muitas vezes a pessoa vai se levantar contra o pastor, vai se levantar contra a palavra de Deus, porque ele quer estar que nem um vidrinho, não pode falar nada que já
sai fora, já não quer mais aceitar, né? Imagina aqui Timóteo, com essas palavras que Paulo fala para ele, se ele fosse querer deixar o evangelho de lado, se ele não fosse querer apregoar as boas novas, imagina como é que ia ser se ele não aceitasse a exortação do apóstolo Paulo, né? E ainda mais, Paulo estava preso, Paulo não estava solto. Então, irmãos, a gente vê que realmente falta para as pessoas cumprir com a lei de Deus, porque a lei é boa, né? Até mesmo a lei humana, a partir do momento que a gente anda dentro das leis, é boa. A lei só é ruim para aqueles que querem sair fora da lei, que não querem obedecer à lei. Aqui no verso 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo aqui está colocando ele como um principal pecador, como ele precisasse de Deus para a salvação dele. E nós, a mesma coisa, nós precisamos de Deus, precisamos pedir perdão para Deus a todo momento de nossa vida. Quem somos nós que não precisamos de Deus? Quem somos nós que não precisamos estar buscando de Deus, estar conversando com Ele, estar falando com Deus? Quem somos nós? Né? Perto do apóstolo Paulo, então, não somos praticamente nada. Um homem que pregou o evangelho para os gentios, um homem que levou a palavra de Deus conforme ela é, conforme tem que ser pregada. E quem somos nós para não aceitar? Né? Então, irmãos, a gente vê que Deus é maravilhoso e a lei dele é boa para nós. Verso 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Olha que maravilha! Quem crê em Cristo, quem crê na palavra de Deus, né, tem vida eterna. Muitas das vezes, se nós pensarmos que a nossa vida vai acabar aqui, então o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Né? Podemos deixar de lado a palavra de Deus, porque não cremos na ressurreição, não cremos que vamos ter vida eterna, que isso aqui é só uma vida passageira. Aqui é passageiro, mas nós temos que crer que a nossa vida vai continuar. E nós vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor quando Ele voltar. Ou muitas das vezes, se não der tempo de nós vermos a vinda dEle, quando nós morrermos, voltarmos ao pó da terra, um dia nós vamos ressuscitar. E assim nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Aqui no verso 17: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, irmãos, a gente vê aqui que Emineu é uma pessoa que no começo, a gente lê lá em Atos, ele acompanhava o apóstolo Paulo, mas de repente ele se desviou da fé, como muitos dentro das igrejas se desviam da fé. Eles deixam de servir a Deus, deixam de buscar de Deus e começam a se desviar, indo por caminhos tortuosos, achando que essa doutrina não é verdadeira, achando que essa palavra do Senhor é falsa. Então eles acabam se desviando, porque assim, a gente sabe que fazer a vontade da carne é bom, é gostoso, é agradável, mas fazer a vontade de Deus, as pessoas acham difícil, eles acham trabalhoso estar na casa de Deus, estar buscando o Senhor, é dificultoso para muitas pessoas, mas para nós que estamos firmes nas promessas de Cristo, eu creio que é gostoso, é muito bom, é agradável para nós, agrada a Deus e além disso agrada a cada um de nós. Nosso espírito vivifica diante de Deus. E
Aqui em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4, abram aí, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1, para encerrar aqui, irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redagraos, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofres aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo exorta que nós temos que fazer a obra de Deus com decência, temos que fazer a obra de Deus com vontade, com amor. Não é para nós desviarmos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, daquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós pudéssemos fazer na obra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas desanimadas, pessoas que falam assim: eu oro a Deus, busco a Deus, mas não estou alcançando nada. Mas muitas das vezes Deus, Ele sabe o coração da pessoa, Ele conhece o que tem dentro do coração da pessoa, Ele sabe que se Ele dá aquela bênção para a pessoa não vai mais na igreja, Ele começa a arranjar outros lugares para ir e deixa de servir a Deus, eles deixam de estar diante da palavra de Deus, e por aí se vão as coisas, deixando de lado aquilo que o Senhor quer para nós. Porque o que Ele quer? Quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós vamos adiante com a palavra dEle e trazemos mais pessoas para que ouçam a palavra de Deus, para que se alimentem dessa palavra, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Então, irmãos, que Deus possa abençoar. E aqui mais para frente o apóstolo Paulo ainda fala que nós temos que orar pelos nossos pastores, orar pelos os homens que governam nossos países, né? Então, irmãos, é assim que Deus quer. Ele quer que nós levantamos a mão santa, Ele quer que nós oramos, Ele quer que nós se colocamos nas brechas, para que o inimigo não venha roubar a semente que Ele colocou em nosso coração, o inimigo não venha roubar aquilo que Ele tem plantado em nós, que é a palavra de Deus. Amém? Eu queria chamar a Sônia aqui para ela cantar aquele cântico lá, eu creio no poder da oração. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos crer no poder da oração, porque a oração é uma conversa com Deus, né? E Ele ouve nossas orações, Ele ouve nossas súplicas, assim conforme a palavra do Senhor diz. E que em nome de Jesus, irmãos, Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um que está aqui nesta noite. Que Deus possa levar para as suas casas em paz, na graça do nosso Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Paulo, da pastora Vera, da Ana Paula, do Paulinho, né? Deus possa abençoar grandemente, principalmente esses dois jovens, né, que estão na caminhada. Que Deus possa realmente engrandecer a vida deles sem medida, né? Falamos a palavra, sem medida. Que Deus possa abençoar grandemente mesmo, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez, o Senhor permitiu, Pai, que nós estivéssemos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor, que não morre, Senhor, por nós. Ó Senhor amado, que nesta noite, Senhor, possamos, ó Pai, refletir, Senhor, na Tua palavra, possamos, ó Pai, estar, Senhor, na Tua presença, sempre, ó Pai. Senhor, toca em cada coração, em cada vida, ó Pai. Alcança, Senhor, as pessoas que estão distantes, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que precisam de uma palavra de conforto, Senhor, nesse momento, ó Pai. O Senhor possa, ó Pai Celestial, falar com cada um, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um precisa, ó Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai. Um Deus, ó Pai, que está acima de tudo e de todos, ó Pai. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, que toda a enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que a Sua palavra, Senhor, seja fiel e verdadeira sempre em nossos corações, ó Pai. Assim, Senhor, eu te agradeço, te louvo, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Coloque suas mãos em posição de receber.